Boa noite a todas e a todos. Nós estamos aqui na nossa segunda aula ao vivo, nossa segunda aula síncrona, nossa primeira webconferência, né? E a gente hoje vai dialogar um pouquinho sobre um assunto que é bem interessante, que é como essas experiências do medieval, experiências da Idade Média, elas ainda reverberam nas gastronomias de hoje. Falando um pouquinho também sobre o mundo da cerveja, que muita gente tem curiosidade. E às vezes a gente também separa esse lugar, né, da gastronomia e da bebida. Eu estou sempre repetindo isso nas aulas, tanto nessa aula quanto nas outras disciplinas que eu ministro, para que a gente entenda todo esse espaço como espaço gastronômico. A gastronomia ela vai desde confeitar, fazer saladas, pegar a cozinha quente, né, e também a produção de bebidas, o serviço, a produção de eventos, até a parte da organização, que pode ser feito por um administrador, mas também precisa passar pelo chefe de cozinha ou pelo dono do restaurante que tem formação em gastronomia. Aqui a gente pincela muito para vocês na disciplina de fundamentos de eventos sobre como esses eventos eles são construídos também para pensar, né, na gastronomia como um lugar que a gente pode acolher todas essas organelas que fazem parte do alimento. É fácil da gente entender quando a gente pensa na cozinha, né, na gastronomia, como o gosto, a ciência do gosto. E aí o gosto vai influenciar todas essas passagens. Aqui em História da Alimentação, nós vamos hoje falar um pouquinho sobre a agricultura medieval, né? Vamos começar falando um pouquinho sobre isso. Bem, nós sabemos que hoje nós temos uma tecnologia avançadíssima em termos de agronomia, desde os pontos de irrigação até a compreensão da morfologia do solo. Eu tenho me aprofundado bastante nos estudos de agronomia, tenho muito interesse em entender o alimento, desde o plantio até o alimento chegar para a gente, né? Eu acho que esse é um percurso que ele é natural quando você se constrói como pesquisador. O pesquisador da gastronomia, ele não está só interessado no insumo que já chegou para mim ali prontinho, né? Daquela trufa que já chegou retirada e eu vou apenas executá-la. Eu tenho interesse também em saber como que esse produto foi produzido e chegou até a mim. E principalmente também entender como que esse produto vai reverberar na minha cozinha, na minha forma de cozinhar. Bem, a agricultura medieval, ela também tinha uma parcela de acompanhamento de ritos religiosos. E isso até hoje também acontece. Muitas festas religiosas de diversas religiosidades, elas acompanham o serviço de comida. Nós estamos aqui também pensando num período em que o mundo europeu, que aqui a gente está falando da Idade Média, a gente está falando da Europa, era cheio de resquícios do paganismo anterior ao cristianismo. E esse paganismo, que celebrava as culturas, que celebrava a colheita, que celebrava o plantio, a germinação, o sol, a terra, o solo, a chuva, traz sempre nas suas festividades a parte da alimentação muito forte. Tanto que quando a gente pensa assim, festa do milho, festa da soja, festival de queijo, festival de cachaça, nós estamos falando ainda de experiências que por muito tempo foram associadas apenas ao paganismo, isso lá na Europa rudimentar, né? Depois, com o cristianismo, algumas coisas foram assimiladas, outras nem tanto, algumas foram sendo deixadas para trás, mas nós ainda temos muitas festas cristãs, né, principalmente pensando no catolicismo aqui, que tem a comida como escopo. Né? A gente pensa numa clássica, é o Natal, né? O Natal é um banquete. E é um banquete aos moldes medievais, nós vamos falar, trazer o Natal de volta aqui daqui a pouquinho na nossa aula. Então, a dieta medieval ela ia variar conforme a classe social e a região, ou seja, não é muito diferente de hoje nesse quesito, tá? Claro que a diferença maior é o acesso. A diferença maior é em como eu produzo, o que eu produzo, para quem eu produzo, né, e como isso chega. Lá nesse período, nós sabemos que a maior parte da produção era dada, era doada às pessoas que estavam no poder. Doada de forma, né, entre aspas, ou dava parte da produção ou nem poderia produzir. Né? Para além da própria alimentação, essas pessoas tinham um dever para a coroa, um dever para a parte mais nobre. Nem sempre eram reis que comandavam, mas os reis estavam num lugar de superioridade. Então, dependendo do condado em que essa família estava alocada fazendo sua produção, ela tinha que pagar tributos em alimento, tributos em uma parte daquilo que você produz. E a gente tem isso de várias formas hoje, né? Desde o nosso imposto de renda, né? Os tributos que a gente também paga sobre importação, sobre exportação, sobre produtos
locais que a gente compra no mercado, tudo isso tem tributação, tá? É claro que aqui eu estou falando de tirar da família que está comendo, que às vezes uma família grande estava passando fome, e dá para o rei. Aí a gente tem uma diferençazinha hoje e tal. É claro que a gente ainda pensa ainda de forma muito rudimentar acerca dessa agricultura e dessa produção, porque a gente não tem dados muito certos sobre como isso era realmente executado. O que nós temos, claro, são os registros, principalmente dos tabeliões dos nobres, que estavam sempre ali anotando as suas partes, as parcelas, e de quem eles deveriam cobrar esses tributos. Porém, não é uma informação extremamente precisa, né? Porque se hoje a gente tem as redes sociais onde existe uma falsa sensação de precisão, e aí quando eu digo falsa sensação de precisão é porque a gente tem sempre que checar as nossas fontes, né? Parece que é tudo muito rápido, muito preciso, mas que fonte é essa? A gente tem que sempre ir atrás. Nós somos universitários, somos professores, somos da área, a gente tem sempre que verificar isso, né? Imagina nesse período que você não tinha lá uma checagem muito forte, então provavelmente as coisas eram feitas aí de uma forma um pouquinho mais rudimentar, tá? Então essa dieta, ela tinha a ver com o terroir, com a morfologia e com a região. Vamos lá, terroir, gente, esse terreno. A gente pode se acostumando com essa palavrinha terroir, que ela é uma palavra muito legal. Vocês vão me ouvir falando ela outras vezes e outros professores também. Para quem já estuda vinho, para quem já estuda café, sabe que o terroir é importantíssimo. Mas, professor, terroir traduzindo do francês não é terreno, não é terra ali, não é? É, mas é mais profundo. Algumas palavras no francês, elas ganham esse aspecto, né? Elas têm um significado um pouco mais profundo. Quando a gente está falando de terroir, nós estamos falando também da parte morfológica do terreno. Então, qual é a quantidade de minerais, qual a qualidade da água, qual a quantidade de substâncias que aquela planta vai receber naquele território. E isso tem uma variabilidade imensa com clima e morfologia geográfica, que é a localização. Como é que eu entendo isso de uma forma mais fácil, professor? Bem, é fácil da gente entender para quem bebe cerveja, vai entender claramente o que eu estou dizendo de uma forma simples. Beba um chopp Brahma no Centro-Oeste e um chopp Brahma no Rio de Janeiro. Beba um chopp Brahma no Nordeste. Vocês vão notar diferenças drásticas por um motivo que quem bebe sabe: a água. Ou seja, a água é extraída do solo, extraída dos lençóis freáticos, e a gente tem ali um tipo de substância específica para cada região. Então, determinados lugares vão ter substâncias diferentes que vão alterar o sabor. Falo do Chopp Brahma porque meio que no Brasil inteiro a gente tem Chopp Brahma. Vocês podem fazer com outras cervejas que têm produções locais. Ou também com insumos mais aprofundados, como vinho, né? Se provar uma uva Pinot Noir plantada no árido e uma uva Pinot Noir plantada na França e outra plantada na região do Vale do Uco, a gente vai ter diferença, com certeza, porque os nutrientes recebidos pela planta são diferentes. Portanto, na hora de fazer o processo de fermentação, eles virão à tona, né? O estudo do café, da cafeicultura, por exemplo, também é regida por essa questão do terroir. E hoje, vocês sabem, quem tem acompanhado, sabe que o mundo do café ele é uma coisa assim fantástica. Eu sempre tinha prometido para mim que eu não ia ser o cara aprofundado no café, que eu já era no vinho, já era na coquetelaria. Eu quase nunca tomo drink em lugar nenhum, porque eu sempre acho que o drink não está legal. Mas eu acabei entrando, conhecendo um grupo de pessoas que fazem degustação de café aqui no Ceará e tenho feito degustação com eles de várias experiências diferentes. E é um mundo absolutamente incrível e cheio de experiências que vão variar principalmente por conta do terroir e da parte da forma com que essa planta ela recebe o sol. Então, tanto quanto ela recebe substâncias do solo, quanto a forma com que ela recebe o sol, vai fazer com que a planta tenha uma variação muito grande, claro, a depender também do varietal do café. A gente sabe que tem vários tipos de café diferentes, né? Mas de toda forma, pensando aqui na planta em si, ela vai variar de acordo com isso. E você vai ter sabores totalmente diferentes. Eu estou com um café aqui da Wolf Café. Quem gosta de cafés conhece, sabe que é um excelente produtor. Trabalha com lotes pequenos de café, justamente para trabalhar com grande qualidade. Esse café é Amora e Baunilha, é o W2. Cada vez que eu faço uma moagem diferente, eu comprei em grão. Então eu faço uma moagem mais grossa, faço uma moagem mais fina, faço coado ou faço na prensa francesa.
muda tudo, muda a sensorialidade, muda cheiro. Faço essa proposta para vocês, façam esse exercício em casa, no café de vocês mesmo, não precisa comprar um café especial para fazer, mas faça temperaturas diferentes, quantidades diferentes, e aqui eu estou falando principalmente do café sem o açúcar. E aí, quando tem o açúcar, aí a gente já tem uma máscara palatal que não dá para a gente lidar. Também não estou falando que é bom ou ruim colocar o não açúcar no café. Mas para a gente entender gastronomicamente, a gente não pode ter essas máscaras palatais. Né? Quando você prova um produto puro, você está provando um produto na sua essência. Então, essa parte do cultivo é muito importante. Então, aqui na Europa tem uma diferença grande. Tem lugares mais altos, lugares mais baixos, uns mais frios, outros menos frios, uns frios demais. Em alguns lugares que tem bons verões, né, onde você consegue plantar determinados insumos, grãos específicos, e outros que não. Então, imagina isso lá na Idade Média, esse controle era bastante complexo. Né? E então, o que dava em maior quantidade, que eram os grãos, principalmente os grãos, a população podia comer com mais frequência. Então, o trigo, né, o centeio, era uma produção maior. Então, as pessoas consumiam mais. Né, ia uma parte menor para a coroa. Mas as frutas, os vegetais e as carnes, principalmente, eram apenas para momentos de luxo, de celebração, isso entre a população. Já na cadeia onde os grandes se alimentavam, nessa cadeia de alimentação em que os nobres e o clero se alimentavam, as carnes eram presencialmente consumidas todos os dias. Então, muitas vezes as carnes e as frutas junto. Tanto que a gente tem muitos pratos do Mediterrâneo, muitos pratos europeus que misturam frutas e carne. Né? E a gente, aqui na região da América do Sul, um pouco menos. Né? Por mais que a gente desmitifique isso, carnes e frutas, excelente. Né? Porco com maçã, porco com abacaxi, é uma coisa que a gente já costuma consumir bastante aqui no Brasil. Né? Então, era uma relação de poder. A cozinha sempre vai ser uma relação de poder. Não sei se vocês concordam comigo, mas ela é. Come quem pode, não é come quem quer. Porque quando eu digo come quem pode, não é que o professor está falando que as pessoas estão por aí sempre passando fome. Não, não é isso. Eu estou dizendo que se eu quiser comer agora, por exemplo, aqui onde eu estou, tá? Eu estou no interior do Ceará. Se eu quiser comer agora um sushi, eu não consigo. Ah, nossa, não é um problema. Mas eu estou querendo dizer para vocês que come quem pode. Eu aqui não posso nem querer comer um sushi agora. Essa hora aqui eu não vou conseguir. Eu teria que ir à vila de Jeri para comer o sushi. Ou à praia do Preá. Aqui onde eu estou, eu não conseguiria. Mas consigo uma pizza, se eu quiser. Então, essa variabilidade também existia, obviamente, na Idade Média. Né? O porco era a proteína animal mais cultivada, porque além da carne, dava banha, e eles usavam a banha também para fazer o próprio processo de cura, né, dessa carne. Vocês já devem conhecer, e depois vocês vão poder me dizer que já provaram carne de lata. Carne de lata muito comum na região de Minas Gerais, Goiás, onde você pega a banha do porco, frita essa carne e depois adiciona a carne dentro da própria banha, deixa ela estabilizar e você tem ali um produto que tem durabilidade maior. Hoje, em alguns lugares, inclusive, carne de lata é caríssima. E o couro do porco também era utilizado aí para as vestimentas, principalmente as vestimentas mais rudimentares ou as vestimentas dos cavaleiros, que internalizavam as armaduras e tudo mais. Né? Alguns festivais e ritos religiosos, eles passam a incluir comida, né? Com aqueles resquícios do paganismo que nós falamos. Os bacanais, as festas a Dionísio, as festas à deusa do trigo, todas elas que têm esse invólucro do paganismo, principalmente grego, estavam aqui associados a essa produção agrícola, né? A deusa Ceres. Né? Então a gente vai ter uma infinidade de deuses que eles eram politeístas antes, então eles vão ter uma deusa, um deus para cada coisa. E é muito rico e muito interessante entender um pouco sobre essa cultura também. Vamos dar sequência. E aí, gente, eu trouxe uma pauta aqui para a nossa webconferência que eu não sei se todos conhecem, mas a cerveja, as melhores cervejas, inicialmente eram produzidas pelos monges, nos monastérios. Mas existia um motivo que nem todo mundo sabe o porquê. Né? Esse motivo era por conta da segurança da água. A cerveja, por passar por um processo de fermentação mais controlado, meio que limpava essa água. E aí eles tinham uma segurança alimentar maior para fazer esse consumo.
porque lá a água também tinha muita contaminação, principalmente a gente pensando aqui entre o século XII e o século XIV. Né? Então, os monges eles produziam cervejas para o seu sustento próprio, para o consumo deles, para vender para que o monastério também recebesse dinheiro para poder fazer a sua própria manutenção e para alimentar viajantes durante longos períodos de jejum. Então, durante os jejuns, se tomava a cerveja também. Né? É interessante a gente pensar nisso, porque a gente pensa no jejum, a gente não pensa em tomar álcool, né? Imagina pegar uma bebida fermentada, ainda mais rudimentar. Mas isso fez com que as cervejarias trapistas, dos monges trapistas, elas ganhassem força, principalmente ali em meados do século IX. E aí, até hoje, as melhores cervejas desse tipo, do tipo trapista, que é uma cerveja do tipo ale, aí uma outra informação lá para a aula de bebidas, são feitas nos monastérios. Essa ideia de produzir a cerveja ali dentro não tinha nada a ver com a religião, tinha a ver com esse processo evolutivo de produção da fermentação. Vocês devem conhecer o levain, que é o fermento também muitas vezes chamado, as pessoas de fermento da igreja, o fermento sagrado e etc. Porque ele é alimentado, a fermentação, com o próprio trigo, e aí você alimenta, retira uma parte e esse fermento meio que é infinito. E era esse tipo de levedura que eles usavam para fazer as cervejas trapistas. Elas têm uma sensação de fermentação muito alta. Quem tiver a oportunidade de tomar uma cerveja trapista, eu vou dar alguns exemplos aqui mais para frente, eu aconselho muito para quem gosta de cerveja fazer essa experiência, porque é totalmente diferente de tomar uma Lager, uma IPA, né, umas cervejas que a gente já está mais acostumado hoje. Hoje eu acredito que quem gosta de cerveja sabe que tem bares de cerveja especial em Brasília. Acho que quase toda quadra tem um. Isso vem já desde 2014, né, 2013 mais ou menos. Eu voltei da Austrália em 2013 eu fiz um curso lá na Cooper's Vintage, que é uma cervejaria bem famosa, inglesa, e eu também fiz um curso rápido na Guinness. Quando eu cheguei aqui, em 2013, dezembro, e aí em 2014, teve um pipoco de bares de cerveja artesanal em Brasília, e isso já vinha do Rio de Janeiro e São Paulo muito forte. Né? E aí essa cultura da cerveja começou a se constituir. No início era um objeto de luxo, muito caro, você tinha basicamente só cervejas importadas, e depois no mercado brasileiro foram entrando essas cervejas que a gente começou a chamar de artesanal, cerveja gourmet. Eu não gosto da palavra gourmet, eu abomino essa palavra, acho muito ruim mesmo. Mas a palavra artesanal sim, ela funciona. Hoje, algumas que a gente antes chamava de artesanal já não são mais artesanais, né? Como a Baden-Baden, a Colorado, elas já são cervejas que estão Ambev, né? Já tem uma produção maior. As cervejarias trapistas que surgem aí no século IX surgem primeiro na Alemanha e depois na França. Na verdade, nessa comunicação entre Alemanha e França, mas ali na abadia de Saint-Scrimer é uma das mais fortes e até hoje produtora da La Trappe, uma das cervejas que eu vou mostrar para vocês. Eu queria mostrar pessoalmente, né, para que a gente pudesse beber a cerveja, seria mais interessante. Mas aí fica a dica para vocês fazerem essa experiência. Aqui eu trouxe duas, a La Trappe, essa aqui de cima. Gente, essa da direita aqui, tá? Que tem duas taças bem bonitas. Vocês vão ver que ela tem uma espuma com creme muito bonito. Uma cor mais turva, porque ela passa por um processo de fermentação artesanal não purificado, não clarificado. Por isso ela tem essa turbidez maior e ela tem uma quantidade de trigo maior também. Essa é uma cerveja do tipo trapista e só pode ser chamada de trapista se for feita por monges trapistas. É um documento de origem comprovada. Aqui na foto não dá para ver, mas essa cerveja tem um lacre igual de espumante. Você abre como se fosse uma garrafa de champanhe, de espumante. E ela tem todos os seus aromas muito concentrados. É uma cerveja que passa por barrica antes de ir para a garrafa. Né? Ela tem uma concentração de tanino também, que é uma coisa que não é comum nas cervejas. E aí, a depender do tipo, porque eu vou ter trapistas do tipo Belgian Ale, trapistas do estilo mais alemão, trapistas do estilo francês. E aí vai depender de como eu estou conduzindo o meu processo de produção dessa cerveja, a minha fermentação, o descanso dessa cerveja também, tá? Então, as cervejas trapistas, gente, tem alguém com o microfone aberto, está dando som, para a gente puder desligar. Obrigado. E aí, essas cervejas, elas são geralmente um pouco mais complicadas da gente encontrar. Eu acredito que a La Trappe aí, ela esteja por volta de uns 100 a 150 reais a garrafa. São importadas e são experiências. Não são cervejas que você toma, não é nem só pelo preço, não, é pela densidade da cerveja.
você não toma igual você toma uma caixa de Heineken. Você vai tomar numa quantidade menor mesmo, uma cerveja para fechar a sua noite especial ali de degustação, porque elas têm uma densidade diferente, uma textura diferente e um índice alcoólico maior, variando aí de cervejas que podem conter entre 9 até 15 graus de gradação alcoólica. Então é como uma cerveja vinho, né, vinificada. Elas têm o álcool pronunciado também, então você vai notar isso de cara quando abrir uma cerveja. O cheiro de trigo também é bem forte. Aqui do lado, a gente tem uma Kimai. Essa Kimai é uma cerveja que vocês costumam encontrar até às vezes no pão de açúcar, tá? Mas nem sempre a Kimai que vocês encontram lá é a trapista. Para ser trapista tem que ter escrito ali. Ela é trapista. A Kimai é uma cerveja francesa. Muito gostosa. É uma cerveja aqui que já tem uma torra diferente da cerveja de cima. Vocês veem que o malte, pela cor, ele é muito diferente, né? Em cima a gente tem um malte mais para o caramelo e embaixo um malte mais para o café cacau. E com certeza, quando eu torro o malte até esse ponto, ele fica com essas características de café e cacau. A boa cerveja, gente, saborizada, quando vocês vão no lugar e pedem assim, eu quero aquela fruit beer maracujá. A boa cerveja não levou maracujá no processo. Ela tem a forma de processamento e a forma de fermentação específica durante o processo de maltagem leva as notas das frutas cítricas, porque vai depender do tipo de lúpulo que eu estou usando também. É claro que algumas têm adição, aí é uma outra coisa, também funciona, tá? Mas muitas fruit beers não têm adição. E as cervejas escuras que a gente chama de cafezinho, as stouts, as Imperial Stout, as Russian Imperial Stout, são cervejas que têm esse gosto muito forte de café, de caramelo, como se você estivesse tomando um café muito forte, sem açúcar, e com uma nota de fundo de tostado bem presente. São cervejas muito especiais para quem gosta de mais potência mesmo. A gente também chama de cerveja de inverno, são ótimas cervejas para se tomar durante períodos mais frios. Não que você não possa tomar outras cervejas no frio, eu tomo qualquer um. Mas é comum servir esse tipo de cerveja, como a Guinness, né, como as cervejas escuras e as trapistas também, porque tem um teor alcoólico maior, então você toma ela durante o frio para também te aquecer um pouco mais. Não sei se vocês conheciam essa curiosidade, mas eu quis trazer para vocês, porque isso aqui é um resquício da Idade Média que nós ainda temos até hoje. Né? E as cervejas trapistas, elas são cervejas extremamente especiais. Vocês não vão encontrar uma trapista no TEP, né, no chopp. Vocês vão encontrar trapistas engarrafadas, em caixas muito bonitas, em garrafas especiais. É uma cerveja que, olha, eu vou dizer para vocês, é um presente muito bonito. Se a pessoa gosta de cerveja, você dá uma cerveja dessa especial para eles, é um presente muito tão bom quanto um bom vinho. Então a gente vai desmitificando essa ideia. Tem a Weissbier também, né? Que é muito apreciada, né? Que é de trigo, né? Isso, Alemã. As cervejas Weiss são cervejas de trigo. E aí, gente, o termo trapista ele refere-se aos monges afiliados à ordem Professor, cisterciense. eu posso fazer uma pergunta? Eu preferia que vocês guardassem todas as perguntas para o final, para a gente não perder o fio da meada, mas já abriu, fala. Deixa eu te perguntar, você já viu o chopp Brahma em lata? Uhum. E fica aproveitando que nós estamos na cerveja, para não sair fora desse contexto, você vai entrar em outro tema, mas eu sou apreciador de chopp, entendeu? Você falou do regionalismo aí, eu sou carioca. E lá no Rio, você toma um chopp, é totalmente diferente de tomar um chopp aqui Muito da Brahma, melhor. né? Bem É melhor. muito Lá você tem até o chopp Kaiser, professor. É um excelente lá no Rio. Mas esse chopp Brahma eu já comprei. Em Brasília não tem. Eu tive que comprar pelo Mercado Livre. Mas ele é igualzinho um chopp. Não sei se você já teve oportunidade de tomar. É o chopp não, em lata da Brahma. Hã? muito interessante, não sabia disso, é uma informação nova, porque o processo para você envasar uma lata com chopp é diferente de envasar a cerveja convencional, para poder manter a carbonatação mais alta. Porque você Até o sabe, oxigênio, professor. Até o exatamente. oxigênio eles jogam dentro. Até o Legal. oxigênio vem dentro. Aí botou um cara que é especialista em cerveja, vou terminar só para não atrapalhar. Ele colocou e vendou o olho dele. Ele é um cervejeiro. Quando ele viu, ele falou bem assim, eu não sei qual que é melhor, mas ele apontou para a lata, como se a lata fosse a melhor. A lata Olha fosse aí. melhor do que a cerveja que saiu da serpentina na hora. Não, é Entendeu? muito Mas a pessoa que está falando aí, eu passo essa dica para o pessoal aí também. É o chopp Brahma, em lata. Obrigado, é isso professor, pela que bom, oportunidade. né?
Vem escrito que é chopp, provavelmente. Legal, muito bom. Essas informações, gente, são importantíssimas porque você vê. Foi o que eu falei. Tem gente que não bebe cerveja, não vai entender exatamente o que eu estou falando. Mas para quem bebe, sabe. Por exemplo, para quem gosta de chopp, como o nosso amigo aí, José Torquato, gosta de chopp, eu sempre indico a compra de um growler. O growler, ele é um recipiente. Estou aqui com minha garrafa, que essa aqui é uma térmica da Nespresso, né? O growler é como essa garrafa aqui, só que ele tem um formato de uma barriquinha de chopp e que ela tem um sistema que mantém todas as características do chopp, e aí vai depender do growler, tá? Mas tem uns até 15 dias. Então você pode levar para casa. E é muito legal. Tem growlers de 1,5 litro, de 900 ml, aí vai depender do quanto você está ali disposto a pagar. Eu aconselho muito o growler, o que eu uso é da Stanley. Ele não é um growler muito barato, mas ele é extremamente funcional. Realmente dá para você pegar um chopp, encher, a gente já fez isso várias vezes, encher 1,5 litro de chopp de alta qualidade, levar dentro da nossa térmica até a Chapada dos Veadeiros e tomar esse chopp na cachoeira. E ele tá perfeito. E geladinho, porque a gente levou com gelo ali para fazer manutenção. Então, gente, muito legal para quem gosta de chopp essas experiências. Vamos experimentar aí o chopp lata da Brahma, que o nosso amigo falou. E aí, gente, no ano aqui de 1664, o monge Armand Jean Lebutier de Rancé, que vivia no convento de Notre-Dame de La Trappe, não Notre-Dame de Paris, que a gente costuma conhecer, na França considerava demasiado liberal o comportamento desses monges, né? Falava assim, ó, é liberal demais, eles bebem cerveja demais, eles estão consumindo álcool demais, né? Um pouquinho não tem problema, mas ele achava demais. E aí ele acabou saindo dessa ordem e deixando a ordem de La Trappe com o termo trapista para os monges que produziam essa cerveja lá. Então, até hoje, o termo trapista é usado apenas para cervejas produzidas nessa região. Professor, eu fui num lugar, tinha uma cerveja que estava escrito tipo trapista. Beleza. Assim como eu posso ter queijo tipo canastra. Assim como eu posso ter outros produtos tipo tal produto, né? O espumante, por exemplo, não é champanhe. Mas por quê? Porque existe uma coisa muito importante que a gente sempre vai bater nessa tecla, que é o documento de origem comprovada, ou IGP, né? O Índice Geográfico de Proteção, onde aqui no Brasil a gente ainda está começando a colocar nos nossos produtos, o que é muito bom, para a gente evitar patentes estrangeiras sobre os nossos produtos, para a gente ter um controle de qualidade de pureza maior. E aí na Europa isso já é uma cultura muito mais forte, né? Então, aí a curiosidade das trapistas para vocês. Bem, a comida medieval se comia nesses banquetes, nos castelos, ao redor dos palácios, né, era principalmente voltado para legumes, ervilhas, cenouras, beterrabas, esses tubérculos que davam embaixo da terra, por conta do clima que era mais frio, dificilmente as plantas precisavam de muito sol, cresciam muito fácil, né? E as aves, os peixes e as cascas. Agora, é interessante que as técnicas de recheio, que era envolver a carne em pele e reconfigurar, né, que é pegar, por exemplo, desossar o frango, tirar toda a pele e fazer o baloncini. Vocês vão aprender a fazer isso na cozinha se ainda não aprenderam. Então, rechear ali, enrolar, cozinhar e assar ou passar ali pela frigideira é uma técnica medieval. É uma técnica desse período aí, da Idade Média. A mesma coisa quando a gente vê o porco recheado, né, aquele leitão abatido e aí pré-coccionado, depois recheado. E em alguns lugares, os leitões, até hoje a gente faz, e é muito legal, tá? Recheia com ave. Então, eu já recheei um pernil com ave. Abri o pernil, fiz dele uma lâmina, recheei com peito de peru, não peito de peru embutido, o peito mesmo de peru. E agora você já consegue comprar ele fora da ave. Peito de peru, presunto de Parma, coloquei todos os temperos como uma espécie de maionese de alho ali, só que sem a parte da maionese. Fechei, amarrei, levei para a churrasqueira. E aí eu deixei ele assando ali, depois eu servi esse pernil super suculento e dentro um pedaço de peru que também estava suculento. Então isso é uma técnica medieval. É uma forma que eles faziam já nesse período para poder aproveitar e trazer mais sabor também. E além do uso de mel, e que era a principal forma de adoçar as coisas nesse período, né? A gente não tinha conhecimento do açúcar, né? Então ou se usava frutas ou se usava mel. Bom,
E os pratos que ainda comemos até hoje, e comemos muito, né? E muitos desses pratos. Gente, os guisados. Quem não conheceu o que é guisado, depois me pergunte aqui no final. Eu quero saber se alguém. Na verdade, eu quero saber se alguém sabe o que é o guisado. Aí me conta quando a gente terminar aqui a aula. Ensopados mais gordos, esses ensopados que levam ossos. A vaca atolada, por exemplo, é considerado um ensopado grosso e é uma comida quase medieval, se a gente pensar, né? Aquelas pedaços de carne com osso, que são cozidos geralmente com algum tubérculo, a batata, mandioca, não é o tubérculo, mas a mandioca sim, a batata, a mandioca, ou com a abóbora, que não é o tubérculo, mas ela também é usada nesses ensopados. Né? O pão de cevada e o pão de cerveja escura é muito comum ainda até hoje. Né? O pão de cevada você encontra em qualquer boa panificadora. Né? O pão de centeio também a gente vai encontrar de forma muito fácil. Né? Então, o que acontece quando esse processo ganha novas roupagens? Né? Quando a gente está agora já mais contemporâneo, a gente já consegue entender melhor como os produtos podem ser confeccionados, a forma correta e mais higiênica de fazer o processo de produção e também de trazer sabor agregado a essas nossas receitas. Então, os animais e as aves assadas recheadas inteiras antes eram muito mais rudimentares. Né? Se você for comer um pato a Pequim, num restaurante chinês, por exemplo, uma vez eu tive uma experiência fora, foi na Tailândia, em Bangkok. A gente pediu um pato lá e o pato veio com a cabeça, só que não com a cabeça, tipo assim, igual a gente está acostumado a pegar, abrir uma galinha e tem a cabeça. Ele veio com a cabecinha de lado, assim, ainda com umas penas e o bico, porque eles disseram que era uma forma de atestar que o que eles estavam me servindo era pato, de verdade. E não o que eles estavam servindo, de repente, era outra ave, uma galinha, alguma coisa assim. E isso é muito interessante porque é uma questão cultural. Provavelmente, eles têm a falsificação desse insumo ali na região. A gente está falando da Tailândia, uma região que é um misto imenso entre pobreza e o supérfluo esbanjado de forma muito gritante. E aí o pato vinha com a cabeça e estava uma delícia, mas era meio assustador, assim, ele chegando na mesa ali e tal, porque tinha essas características que são características locais, a gente vai se acostumando com essas culturas, né? A gente também tem comidas que muita gente pode achar feia e estranha, né? Mas que a gente come e que acha gostoso. E aqui no Ceará é muito comum comerem a panelada, né? Que mistura várias coisas diferentes. Lembra um pouco um sarapatel. Eu acho uma delícia. E dependendo de onde for feito e tal, eu como, acho gostoso. Mas não vou comer em qualquer lugar também. Entendeu? Então, é aquela coisa do bom senso e das escolhas que a gente vai fazendo nos lugares que a gente vai. Na Tailândia tem que ter muito cuidado com a água, por exemplo. Então, beber água só lacrada. Só água que você compra. Não dá nem a água do banho é segura. Tem placas dizendo para a gente evitar o contato daquela água. Pelo menos isso quando eu fui, gente. Bangkok foi já faz 12 anos. Então, era assim. Agora não sei se está pior ou está melhor. Mas já era bem complicado. Eu tive um amigo que estava com o nosso grupo, que teve intoxicação lá severa por conta da água. Então, bem, os animais assados recheados a gente faz até hoje, e principalmente quando? Nos banquetes, né? Principalmente nessas celebrações. Os vinhos condimentados e mais licorosos, porque a gente está falando aqui de um vinho muito rudimentar, e aí o vinho condimentado, gente, vai parecer, por exemplo, com o Jerez, espanhol, vai lembrar também o vermute italiano, vermute é medieval, né? Condimentado. E aí esses vinhos, eles ficavam mais palatáveis porque você adicionava ervas, ou ficavam mais amargos também, o que também traz uma certa palatabilidade. Se a gente pensar, por exemplo, no Campari, o Campari é um bitter super amargo, e a gente toma, e eu praticamente acho gostoso, né? Drinks com Campari também, mas é amargo. Se alguém me dissesse não gosto de Campari porque é amargo, eu vou falar, beleza, você está certinho, é amargo mesmo. Mas a gente vai se acostumando com esses paladares. Eu estou há tantas décadas, é até estranho falar, eu estou há tantas décadas tomando café sem açúcar, que eu acho muito estranho quando hoje eu fui a uma reunião de trabalho e eu tomei um café sem açúcar. Eu achei, nossa, é muito esquisito, sabe? Acostumado eu mesmo a moer meu grão, como os antigos faziam. A gente, quando vai provar uma outra coisa assim, é diferente. Mas tudo é experiência gastronômica. Eu não nego nenhuma experiência. Um dia desses aqui também, na região, eu estava em Sobral, Sobral, a terra do querido Belchior, né? Para quem gosta de música brasileira. E me ofereceram uma fruta, que é uma fruta local da caatinga local, né? Da caatinga do árido aqui. E essa fruta chama mutambo.
Depois, se alguém conhecer, me conte como foi a sua experiência. Aí eu peguei aquele negócio, parece uma pedra. É muito duro. Eu não tenho bico, né, para quebrar isso aqui, que nem uma ave, um papagaio. E aí, o meu amigo que trouxe, que ele é da agronomia, ele falou assim: olha, esse mutambo aqui já está seco, mas ainda assim a gente come ele. Você come ele mais molinho e come ele seco. E ele parecia por fora uma efrutescência, como uma amora, uma framboesa, né, vários pontinhos juntos assim. Quando a gente quebrou, o cheiro era puro de framboesa. Era incrível como o cheiro era de framboesa, uma fruta, nossa, nativa, né? Para vocês entenderem que a diferença vai ser o clima, vai ser a geografia, vai ser a quantidade de água, e por isso essa fruta é mais dura, ela precisa resistir aqui no árido. Mas o gosto era igual de framboesa. Eu falei, cara, consegue um saco disso aqui para mim, que eu vou fazer uma infusão que vai ficar muito boa numa cachaça, isso aqui vai ficar incrível. Mas eu fiquei impressionado com a fruta, e toda vez que eu estou por aqui, eu provo coisas novas, que eu acho que é muito legal a gente provar. A moringa, por exemplo, eu comi esses dias também, achei legal. Eu tenho um pé de cuchá aqui no meu quintal, que eu mesmo plantei, porque eu gosto daquele azedinho da folha. Então a gente vai reconhecendo esses novos espaços e aproveitando isso, né? As geleias também surgem aqui, né? As frutas secas também é uma forma de conservação, tal qual a carne de lata que eu falei, também é uma forma de conservação. Então, as geleias é uma forma de permanecer a fruta por mais tempo. Algumas geleias eram fermentadas e também usavam para comer junto com as carnes, né? Hoje tem gente que ainda torce um pouquinho o nariz para comer carne com fruta, o famoso agridoce, que não é agridoce na verdade, é salgado e doce, que agridoce é a sensação do agri, que é a do vinagre, né? Que é a sensação de acético. Então, mas a gente tem algumas pessoas ainda têm essa rejeição. Eu, particularmente, eu gosto muito dessa mistura, mas a minha mãe, por exemplo, detesta. Então, não vem de casa. Eu que fui mesmo adquirindo esse paladar. E a gente chega aqui na nossa hora das nossas perguntas e dúvidas, da nossa web conferência aqui sobre Idade Média e coisas que a gente ainda come até hoje e que foram feitas lá há 2000 anos atrás. Fiquem à vontade para abrir aqui a Milka de Castro. Por favor, fique à vontade. Olá, professor, tudo bem? Opa, boa noite, tudo bem? Analisando o aspecto cultural no tocante ao que você falou do pato servido com a cabeça, estava aqui analisando aqui, né? Dele como adorno. Na etiqueta gastronômica, né, assim dizendo, né, se assim podemos falar, né, com esse adorno, podemos pedir para retirar a cabeça quando chega? É uma curiosidade, assim, como que seria a sensação do chefe, entendeu? Da gente, assim, se fosse servir isso para um estrangeiro, é claro, né? Sua pergunta é incrível, porque, assim, é a mesma coisa que perguntar se na dobradinha dá para tirar a tripa, sabe? O que eu entendo? Que para eles, é uma honraria estar me servindo um pato real, um pato de verdade. E se eu pedir a eles, por favor, retire essa cabeça que está me incomodando, eu acho que eles podem achar estranho ou não gostar o fato de eu estar querendo comer a comida, mas não querer comer as honrarias da casa. Então, se eu estou na Tailândia, na Índia, na China, no Kuwait, sei lá para onde que a gente pode ir, que o mundo é imenso, eu vou comer o pato, vou ignorar a cabeça, sabe? Mas eu entendi a sua pergunta. Talvez numa versão que a gente vai fazer aqui, né? Vou fazer um prato aqui, né, um prato Pequim, que é um prato chinês, né? E eu não vou usar a cabeça, gente, mas eu comprei o pato, tá aqui, é da Germana, inclusive, a marca dele está aqui. Mas eu acho que quando estamos no local, vivenciamos a história local. Eu gosto muito de vivenciar as histórias locais quando eu estou, de me imergir, de provar o que as pessoas provam. Já comi comida amassada pela mão de uma senhora, porque todo mundo na casa dela comia assim e ela me deu e eu comi. Sabe, por mais que muita gente pudesse olhar e falar, nossa, mas aqui é tão diferente a forma de pensar a higiene, né? Mas aquilo era uma experiência de honraria para ela. E eu achei muito importante que eu pudesse compartilhar também. Então, eu entendo a sua pergunta. Talvez se eu tivesse ido num restaurante menos tradicional, isso não aconteceria. É porque eu fui naquele restaurante raiz para comer comida chinesa. Então, eu corri esse risco. Aconteceu a mesma coisa com a escolha da enguia. A gente foi comer enguia e era um tanque de enguias. Você escolhia ali, a gente escolheu o Yosef, que era o nome da enguia. Ela tinha nome. O sushi man pegou a enguia lá,
cortou, eu falei, ele tem que tirar o veneno, por favor, não quero morrer agora, né? Porque tem isso, se ele cortar errado ali no... A gente no Brasil chama de fel, às vezes, né, nos interiores e tal. Se cortar ali no lugar errado, a carne está contaminada e você morre mesmo. É um veneno tão letal que não dá tempo de chegar no hospital. E para que raios a gente vai comer isso, né? Mas eu queria comer a experiência. E ele corta tudo, cara, e vem no pratinho de sashimi assim, mexendo. Olha. Ele põe um salzinho em cima e parece uma lesminha, você vai mexendo. Aí eu comi, é uma delícia. Hoje eu como enguia, por aqui no Nordeste também você encontra enguia em alguns restaurantes de comida japonesa, mas aí já tratadinha, bonitinha. Eu não comi o Yosef de novo. Mas é uma experiência, você escolhe fazer se quiser, né? Pensa comigo aqui, Amilcar. Se você está nesse lugar e escolheu comer aquilo, pô, vai de coração aberto, sabe? Traz a cabeça aí. Eu falei isso justamente para a gente ter essa atenção. A gente que está fazendo curso de gastronomia, né? Claro. Para a gente lidar com as receitas, né? Com certeza. Para a gente honrar as origens, né? E até para repassar para as pessoas, né? Isso aqui é um prato. Mas agora, eu acho que se você for fazer um pato laqueado, que é o pato Pequim, você pode fazer sem a cabeça, que tá tudo certo. Beleza. A gente provavelmente vai estar comendo pato aí. Obrigado pela resposta aí. Nada, que é isso. José Torquato, do Ebri, e depois Carlos Magno. Boa noite, pessoal. Boa noite, professor, mais uma vez. O que eu acho interessante é que, você vê só, hoje com as tecnologias que nós já temos todas no século XXI, tanto com os alimentos processados, como o freezer, né, o gelo e tudo, nós não largamos mão. Você falou aí da latada aí do porco, eu faço isso. Eu pego a barriga do porco, né? Eu pego aquelas partes do porco com bastante gordura e às vezes eu cozinho aquilo ali, deixo aquela banha e coloco dentro de uma vasilha e coloco na geladeira, ou deixo até fora dentro da geladeira. O defumado também, o salgado, nossa, é uma coisa que nós não largamos mão. Eu acho interessante disso, né? Porque é uma coisa que vem lá de 2000 anos atrás, mas que está usando até hoje, é uma coisa absurda. Eu fico assim, olhando, vendo, com tanta tecnologia que nós temos, nós não abrimos mão do enlatado, da latada de porco, nós não abrimos mão do defumado, nós não impressionante, né? Eu fiquei parando e pensando aqui agora. Nós estamos no século XXI, mas estamos usando coisas assim de 3, 4 mil anos atrás, né? Principalmente do defumado, né? Isso. E eu vou te dizer uma coisa, José. Se as pessoas pensarem bem, isso sim é uma grande experiência gastronômica. Por quê? Eu usar fumaça líquida, fumaça em pó, é quase bater na minha cara, entendeu? Se você pode pegar um pedaço de lenha e defumar, você vai me colocar aquele gosto de barbecue enlatado, que a fumaça em pó, ela tem esse gosto, né? Que tem a sua função em algum lugar, mas eu particularmente não gosto. Eu sou das experiências analógicas. Eu acho que nada substitui aí a banha que você retira, que você mesmo sabe a procedência e que você fez ali. Isso é super saudável, sabe? E é muito legal esse processo. Eu fui num restaurante que eu indico para todo mundo, ele chama 1884. Ele fica em Mendoza, na Argentina. Ele é de um cozinheiro chamado Francis Malco. Ele é uma referência, se vocês não conhecem, por favor, depois olhem no Instagram, procurem esse cara, que ele já é um senhor já. Então, assim, quem puder, vá logo. Pô, a Argentina, vá lá. 1884. E lá tudo é feito em fogo de chão. Tudo. Você chega, tem várias tendas de fogo pelo restaurante inteiro. E da minha entrada, que eu comi uma alga chamada cabalho negro, que era uma alga super dura, assim, que vinha, parecia um crocante, assim, veio a defumada, ao cordeiro que eu comi, que ele tirou as lascas, defumado por 72 horas, ao doce de leite na sobremesa que foi feita no fogo de chão. E eu vi o cara fazendo na minha frente. Então, isso é uma experiência que nenhum robô de inteligência artificial, nenhuma panela de pressão elétrica vai substituir. E aqui eu não estou demonizando a tecnologia. Muito pelo contrário. Legal. Agora, a minha experiência, que eu, Marcos Alvarenga, vou escolher, é a experiência, como diria Belchior, vou citando ele hoje pela segunda vez, a experiência de coisas reais. A experiência com coisas reais. Essa coisa do tato, da defumação, da salga, da cura, de dry aging. Pô, isso é bom demais. Muito legal. Obrigado, Carlos, professor. nada, que isso. Obrigado pela participação. Tá? Pode falar com a gente, Carlos.
E o Carlos? Só apanhando um pouquinho aqui. Não, porque foi engraçado você comentar sobre essa questão da cabeça do pato para comprovar a origem do animal que estava sendo servido, né? Isso é bem interessante porque assim, você não precisa ir muito longe. No Brasil mesmo você tem um preparo que é a galinha caipira, você consegue ver isso em alguns preparos, que a cozinheira coloca os pés e a cabeça no prato. Entendeu? Assim, para muitas pessoas da cidade que não tem costume de comer uma galinha servida na roça, acaba estranhando essa apresentação no prato, né? Ver um pé de galinha, o que é isso aqui? Mas é uma coisa extremamente típica. E assim, acho que a gente tem que estar aberto sim para experiências, ver um prato diferente. Bem, primeiro, se aquela cultura come aquele prato, ele não vai me fazer mal, não é essa a intenção. Então, assim, vai devagar, você... vai devagar. Tudo bem, eu não estou falando de uma comida na rua, né? Não estou falando, por exemplo, Índia, não estou falando da China, você comer escorpião. Eu não me aventurei a comer escorpião. Eu comi. Parecia Ruffles. O que eu comi parecia Ruffles. Tudo bem. Então, assim, o que eu quero dizer com isso eu acho que vale a pena experimentar, eu acho que vale a pena conhecer, entendeu? Então, acho que... E assim, a gente tem uma replicação das formas de preparo que são muito interessantes, mesmo de um povo totalmente diferente. Você observa, você fala, gente, isso aqui se repete de alguma forma no Brasil, ou se repete de alguma forma em algum outro local. É como se a alimentação tivesse gravado de forma genética no nosso organismo. Mas isso Pois é. Por isso o ato de restauração está, né, gravado. Isso, por isso que o Torquato estava falando, por exemplo, da carne de lata. Acho que isso não vai se perder tão cedo, a não ser quando acabar os porcos e tudo mais, né? Mas é um sabor que você não consegue de forma alguma se você não passar a carne por um processo de guardar na banha. Sim. E é uma forma de conservação, e assim, é muito interessante. Então, acho que essa diferença cultural, no final, a gente se conecta todos no mesmo ponto. Sim, concordo totalmente. Eu acho que nós estamos... Você trouxe uma coisa que, inclusive, são pesquisas recentes acerca do DNA gastronômico. Na verdade, o DNA da alimentação humana, né? Ele está realmente conectado, não só pela necessidade de restauração, mas por alguns modelos diferentes de formas de comer que existem em vários lugares, né? A China e a Tailândia também comem formiga. E a gente come formiga. Não estou nem falando só da tanajura, mas os nossos povos indígenas comem formiga. Você acha para comprar lata francesa em francês, vendendo um monte de bunda de tanajura. Eu vi esses dias, eu recebi um link para comprar pela Amazon. O meu amigo falou, cara, olha que coisa interessante, você já acha isso. Ou seja, a gente tem processos que vão sim ser parecidos de um lugar para o outro. Você falou da galinha caipira, muito bem colocado. Primeiro que a minha boca encheu d'água quando você falou, porque eu adoro. Segundo que vem, além da cabeça e dos pés, vem os miúdos, né? E assim, sim, é uma maravilha catar um fígado de galinha caipira ali, é um prêmio. É bom demais. E às vezes vem a cabidela, que é com sangue. Poucas pessoas conhecem o cabidela. Poucas pessoas conhecem e têm coragem de comer. Eu mesmo, se fizerem, eu estou comendo. Professor, pode falar, Tris. Lá em Araxá, quando eu ia, eu falava pro meu pai, eu quero galinha ao frango ao molho pardo. Aí tinha que ter, né? Frango ao molho pardo, que é a cabidela. E meus filhos sempre aprenderam desde pequena a comer tudo aqui em casa. Então comem tudo que aí viaja, come e experimenta, não tem esse enjoamento não, né? Só um apontamento, professor. Cabidela tem técnica para fazer, porque senão o sangue talha. Talha, exatamente. Muito bem, desde a colheita do sangue até o serviço, né? E aí, José, pode falar. Oi, Marlon. Falando aqui em bunda de tanajura e rã, meu Deus do céu, nós vamos em 69 do Rio. Meu pai era policial militar lá e ele veio para montar a polícia militar em Brasília, né? Aí nós vamos para Sobradinho. A Sobradinho aqui fica numa área rural, muito boa, mas o que tinha de bunda de tanajura e rã, eu comi muita rã e muita bunda de tanajura frita. Hoje é prato chique, né? De restaurante, né? Mas antigamente não. Articum, que era Articum também, né? Que era muito aqui do centro-oeste, aqui de Brasília. Tatu,
Tatu também. Hoje não, hoje é crime, mas naquela época todo mundo comia. Era um prato bem, bem gostoso, né? Eu fiz muita farofa de tatu pro meu pai, Torquato. O meu pai, ele era um cara que gostava muito de caça e saía muito pelas regiões mais próximas aqui, só que ele não era um cozinheiro. E depois que ele separou da minha mãe, que aí minha mãe fazia quando eu era, né, lá em casa. Depois que ele separou da minha mãe, eu fui passar um período com ele, quem fazia era eu. E aí meu pai já trouxe coisas assim escabrosas para eu fazer, que eu falei, eu vou fazer esse negócio. Uma vez eu fiz um sarapatel de capivara. Foi a coisa mais difícil que eu fiz, assim, que eu tive que usar galho de goiabeira, casca de laranja, tudo para tirar aquele cheiro forte, né, da capivara, que é um animal selvagem. E aí, depois disso, eu fiz um sarapatel cortadinho, bonitinho, todos os temperos. E o pessoal, os amigos dele, comiam e tomavam pinga junto e disseram: Nossa, eu não acredito que foi teu filho que fez esse negócio. Isso já tem muitos anos, meu pai morreu em 2018, então isso tem pelo menos aí uns 15, 20 anos. Mas é bem interessante a gente pensar que essas culturas elas vão se retomando e vão ganhando novos aspectos. A rã hoje é caríssima, é uma delícia comer rã também, eu acho uma delícia. A tanajura eu não gosto muito, mas eu já comi. Eu não gosto muito, não. Hein, professor? É. Meu tio ia caçar e caçava perdizes. Já comeu perdizes ao leite? Agora não pode mais, né? Perdiz hoje requintadíssimo. Se você for ver na Germana, essa marca que eu citei do pato, tem perdiz também. Só que é criada em criadouro, né? Específico. Essa não, essa agora não pode mais, né? Não pode. Não Agora pode é também, só gente. Né? pato ao leite. Exatamente. É. Que delícia. Gente, mais alguém quer fazer alguma colocação? Eu acho que foi muito rica a nossa aula, foi muito legal. Que bom que vocês participaram efetivamente. Espero que vocês participem mais. Espero que vocês estejam levando isso também. Quando chegar lá na sala de aula, na aula prática, vamos fazer o papo com a cabeça. ou levar isso para a vida é muito legal. A gente está aqui pelo virtual, mas eu tento fazer com que as nossas aulas sejam sempre o mais dinâmicas possíveis. Eu vou parar a nossa gravação, porque aí nossos colegas que não assistiram depois vão poder assistir. Hein, professor? Alguém